Olá, sejam bem-vindos. Aqui fala Silvio do VDE, Vaga de Emprego, VDE Consultoria. E hoje nós vamos falar acerca de 4 dicas para passar na entrevista de emprego. Então vamos a isso. A primeira dica que damos é quanto à linguagem corporal. Nesse caso, recomendamos muito que os candidatos, durante a entrevista, prestem atenção, uma atenção muito especial à forma como eles se apresentam. Nesse caso, a linguagem corporal, a forma como eles gesticulam, a forma como eles têm, o tom de voz que eles têm durante a entrevista e até pequenas coisas, como ter o peito para fora, como pelo menos estar um pouco mais, pode ser um pouco mais relaxado, contraído, mostrando confiança. Não demasiado para não mostrar confiança extrema, o que também prejudica. Então, essas coisas mostram que, de certa forma, tens confiança de ser a pessoa certa para aquele cargo, porque se, por exemplo, vou dar um exemplo contrário, né? Se é uma vaga para assistente administrativo e eu não tenho, usando-me como exemplo, eu não tenho confiança de que sou a pessoa certa para aquela vaga, talvez eu estaria assim, o peito para dentro, mais encurvado, a voz um pouco mais baixa e evitaria olhar direto para quem está a entrevistar, ou não olharia por muito tempo e ficaria nervoso, talvez mexeria as mãos de uma forma que mostra estar nervoso, mas se fosse, melhor dizendo, se fosse para mostrar confiança, eu estaria com o peito para fora, estaria confiante, talvez um pouco inclinado para trás, estaria confortável a gesticular enquanto respondo as perguntas que são feitas e teria um olhar, um contato visual um pouco mais fixo e mais prolongado com o entrevistador, de forma a mostrar que tenho domínio no tópico, tenho domínio nessa função e isso mostra ser a pessoa mais certa. Então, como é que podemos ganhar essa confiança? Isso é através do ponto 2, que é buscar informações. Eu não acho que devemos buscar confiança de forma mágica, apenas acreditando que nós vamos conseguir a vaga, mas não ter bases que mostram por que é que nós vamos conseguir. Mas quando vamos um pouco mais extra para conseguir, com certeza isso dá mais confiança à pessoa. Isso é uma coisa comprovada que, como podemos ver a seguir, a medicina tem uma coisa chamada placebo. Placebo é um medicamento que não contém nada dentro, não tem nada funcional, nesse caso não tem, não tem, por exemplo, um comprimido que contém açúcar. Imagina uma cápsula que contém açúcar, é chamado de placebo, porque não tem nenhum efeito, a pessoa vai tomar e é açúcar apenas, né? Mas e isso é usado quando está-se testar novos medicamentos para ver qual é a eficácia. Então, o que por vezes já acontece nesses experimentos é, imaginemos que um comprimido a ser testado não dá certo, né? Como é que se verificaria isso? Então, o grupo A, vamos dizer, né? Grupo A e grupo B. O grupo A recebe o fármaco verdadeiro e eles tomam por 6 meses e não dá certo. Alguns pioram, outros mantêm-se na mesma situação. E o grupo B que está tomando placebo, dito que esse fármaco funciona, esse fármaco foi muito testado e é o melhor fármaco do mercado no momento e vai se disponibilizar em breve, mas é apenas de açúcar. O que acontece aí por causa desse efeito de placebo, por as pessoas acreditarem de que aquele fármaco dá certo, nesses 6 meses que eles tomam, é normal que alguns apresentem melhoria, alguns até fiquem curados, mesmo não sendo o fármaco certo. Explicação? Não há explicação de por que isso acontece, mas tem alguma coisa que acontece quando nós temos confiança em algo físico. Isso acaba como posso dizer, acaba nos movendo no interior e fazendo com que nos comportemos de uma outra forma. Nesse caso, para emprego, nos mostremos de forma mais confiante. Então, eu ia dizendo que tem um ponto 2 que é buscar informações, né? É, buscar informações da empresa, nesse caso, é sempre bom ir à entrevista, pelo menos sabendo qual é o que a empresa faz, o ramo de atuação e, se possível, para a vaga que estás a concorrer, saber pelo menos qual é o tipo de como eles costumam atuar naquele departamento, né, no mercado moçambicano ou internacional, depende. Como é que aquele departamento costuma atuar em si e como é que é possível ter essas informações.
eu recomendo de duas formas. Na verdade, podem ser três, que é o Google, o Facebook e chamadas. Mas nem sempre é possível encontrar essas informações no Google. Então, eu tenho visto que é mais fácil encontrar no Facebook e depois por chamadas. No Facebook, muitas das vezes, empresas têm páginas lá e eles têm número de telefone que deixam teu e-mail e tem quando se desliza, principalmente no computador, tá do lado esquerdo, no telemóvel, tem logo o princípio da página, né, tem um canto que vem sobre ou acerca de. Então, naquele canto, costuma ter informações que a empresa descreveu de si mesma. Então, é sempre bom ver essas informações para usar no seu benefício, você se sentir preparado, ok, eu tenho informações dessa empresa, eu sei o que é, e também para quando chegar ao terceiro ponto que eu vou já citar a seguir, que é fazer perguntas, usar isso ao seu benefício, mostrar que tens domínio, ah, pelo menos básico, né, daquilo que a empresa faz no mercado, que tens interesse, por isso que até foste muito além, né, de ir apenas em entrevista, mas procurar saber acerca da empresa, o que é muito bom. E vou já para o terceiro ponto, já que comecei, né? E essas perguntas, se usadas de forma sábia, podem ser perguntas que podem apontar para si como o candidato certo. E como é que pode fazer isso? É simples. Digamos que és assistente administrativo e estás a concorrer para essa vaga nessa empresa, né? Então, tu já estiveste numa empresa prévia e perguntas acerca de algum software específico para a gestão de alguns documentos ou algo assim. E a empresa diz que apenas usa Word, mas enquanto a outra, se calhar, usava algum aplicativo que põe os documentos na nuvem. Então, primeiro, tu fazes a pergunta específica, né? O entrevistador te pergunta, não sei o que sempre perguntam, né? Aí depois tu perguntas de volta alguma coisa, perguntas, ok, a empresa nesse cargo, o que fazem prestação de documentos? Eles vão dizer, tipo, ok, nós fazemos manualmente, colocamos no computador, você diz, isso é muito interessante, mas também seria interessante talvez adquirir um aplicativo que faz isso na nuvem, porque em caso de, é mais fácil encontrar os documentos na nuvem e se haver perda de hardware dos computadores, alguma coisa, os documentos permanecem lá. Isso acaba demonstrando para um entrevistador que não só és alguém com mais experiência, nem mais, entre aspas, preparado para o cargo, mas que podes trazer ainda mais valor para a empresa em relação aos outros candidatos que estão lá, principalmente quem não faz perguntas, ou quem faz perguntas, mas que não ajudam a si mesmo, nesse caso, que não lhe direcionam como a solução. Porque muitas das vezes, sempre, na verdade, que uma empresa lança uma vaga é porque eles querem preencher uma necessidade deles para chegar até um certo ponto. Se calhar querem aumentar o lucro, se calhar querem mais eficiência naquela área. Se calhar alguém apenas se demitiu, então precisa de alguém para voltar ao funcionamento normal. Então, tu não estás na entrevista para conseguir um emprego, estás na entrevista para satisfazer as necessidades da empresa. Então, se te apontares como a pessoa certa para a satisfação das necessidades da empresa e para a obtenção das metas que a empresa tem, então já tens o caminho andado para isso. Acabas te apontando como a pessoa certa ao fazer perguntas que te direcionem como a solução da empresa. Não precisa ser uma pergunta explícita que mostre explicitamente que é a solução da empresa, mas perguntas que provoquem um pouco o RH a ver que realmente tu tens mais conhecimento para essa área e pode ser um bom acréscimo para a empresa. E o quarto ponto, tem a ver com a roupa, com a forma de vestir ao ir à entrevista de emprego. É por vezes necessário ir de forma pelo menos formal ou semi-formal a algumas entrevistas de emprego. E, infelizmente, cá em Moçambique, é necessário, algumas empresas, eles acabam não gostando se o candidato tem um cabelo grande, como o meu, ou se for uma mulher, tem twist, tem um cabelo afro natural. Eu não estou dizendo que isto está certo, né? Eu não concordo muito com essas políticas, mas seria injusto da minha parte fazer o vídeo e não citar isso, e que é uma realidade de Moçambique. Pode não ser para Angola, pode não ser para Portugal, para Brasil, para Moçambique. Isso acontece em algumas empresas. Então é necessário ter atenção para esses dress codes,
antes de ir à entrevista, para é necessário saber como os funcionários de lá costumam se vestir, né, como costumam ter o cabelo e esses detalhes, porque será, eh, se for realmente importante para si e estiveres disposto a deixar, eh, a abdicar de algumas coisas, né? Para os homens talvez seria cortar o cabelo, deixar mais curto para algumas empresas, e as mulheres serão usar as extensões. E eu repito, eu não concordo com isso, não acho muito certo, mas é algo que acontece em Moçambique e seria injusto não chamar atenção a essa parte. Mas um fato que é importante é o seu currículo. Não é importante durante a entrevista, mas antes. Se calhar és alguém que não está a ser tão chamado das entrevistas e o culpado disso não és tu, nem as tuas habilidades, nem as tuas experiências. Pode ser apenas que o seu CV não esteja a destacar quem tu és profissionalmente. Mas a VD tem a solução para isso. Nós fazemos serviço de melhoria de CV. Melhoramos de acordo com o seu perfil profissional. Fazemos um CV que se adeque mais a si, à sua função e que chame mais a atenção do empregador. Então, caso precise de um CV que o destaque e aumente suas chances de conseguir uma entrevista de emprego, só ir abaixo. No canto de descrição, deixamos lá um link e que está escrito lá melhoria de CV. Tem lá um link, é só clicar, será redirecionado ao nosso website, onde poderá já reservar melhoria do seu CV e carta de apresentação. E para terminar, o VDE está em parceria com uma ONG chamada CPE, Centro de Extensão e Pesquisa de Ana Brita, que está a disponibilizar gratuitamente para moçambicanos terapia e consultas em psicologia gratuitas para quem quiser. Caso esteja passando por alguma dificuldade, caso pense que precisa de um aconselhamento com psicólogo, muitas vezes as pessoas têm preconceito com isso, mas por vezes coisas como andar ansioso, como andar com um pouco depressivo ou com pensamentos muito negativos podem ser indícios de precisar de alguma ajuda, principalmente se isso acaba afetando suas tarefas diárias. Então, não deixe de reservar, é gratuito, sempre será, não tem nenhum custo, do princípio ao fim, super gratuito, tem sigilo total e os médicos já estão lá, são médicos brasileiros, são médicos formados em psicologia, então eles estão lá prontos para o ajudar. Então, é só ir à descrição, está lá um canto também que está descrito e tem lá um link de como conseguir reservar a sua consulta médica. Nos encontramos no próximo vídeo com as próximas dicas. Adeus.